Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúde e paz é o que nós mais desejamos a todos. Quando examinamos as lições sábias de Jesus de Nazaré, que foram registradas no Novo Testamento por 4 redatores muito competentes, podemos verificar que, através das descrições, tanto a vida quanto a obra e os ensinamentos de Jesus de Nazaré demonstram como o Mestre conhecia e conhece as limitações humanas, as nossas imperfeições intelectuais e imperfeições morais. Jesus demonstrou uma capacidade grande de entender os problemas espirituais de toda uma humanidade que reside e faz experiências em um mundo de provas e de expiações. E exatamente porque se encontra em um mundo de provas e de expiações, tem limitações muito grandes do ponto de vista intelectual e moral. Isso fica claro, essa competência que Jesus tem de examinar e analisar a trajetória de evolução de todos os espíritos que fazem parte dessa humanidade, dessa que participa em um dos planetas de provas e de expiações que existem em todo o universo. E apontou, quando realizou esse trabalho magnífico de diagnóstico da nossa situação evolutiva, apontou qual é a origem de todas as nossas dificuldades. Afinal, onde reside o problema inicial de um espírito que ainda é imperfeito intelectual e moralmente falando? Soube com uma precisão incrível examinar esse fato e indicar alguns caminhos para facilitar essa trajetória, porque quando ele pisa no chão da terra, dizendo isto quero falar em nome do Espiritismo, quando ele encarna fisicamente, ele então já aproveita para demonstrar essa categoria de espírito superior, conforme assinala Allan Kardec no livro A Gênese, quando trata da natureza espiritual de Jesus. Se nós tivéssemos que parar, depois de termos ouvido as composições desta noite, da nossa querida Maria e do Valdir, porque junto da letra tem um conteúdo, a letra ela traz exatamente a proposta de leitura sobre a vida e faz um apelo para que entendamos como é que nós podemos nos aproximar mais desse grande mestre. Se nós tivéssemos que fazer hoje aqui uma bateria de conversação diagnóstica sobre como é que Jesus apontava o principal problema da humanidade, certamente nós não teríamos, do ponto de vista da teoria filosófica, nenhuma dificuldade em demonstrar qual é o problema nosso, o maior problema que nós temos. Jesus localizou e fez questão de evidenciar isto para depois discorrer sobre como nós podemos desenrolar toda essa trajetória
que nós fizemos e que estamos dando ainda muitas voltas em torno desse gravíssimo problema. Como Allan Kardec soube, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrar isso com uma eficiência, melhor seria dizer, com uma proeficiência muito grande, então eu posso hoje dizer o seguinte: Jesus apontou como o problema mais grave de toda a nossa humanidade. Vocês estão pensando, não? Apontou para o egoísmo. É o egoísmo responsável por todo o sofrimento humano. Aonde quer que vamos, nós levamos conosco essa dificuldade. Alguns têm o egoísmo do tamanho da ponta de uma agulha número 10. Já viram uma agulha de costura número 10? Conhecem essa agulha? Outros têm o egoísmo do tamanho de uma jaca. Entre um ponto e outro existe uma grande distância, mas nós sofremos, e Jesus diz: a causa do sofrimento é o egoísmo, e aponta como primeiro degrau para solvermos essa dificuldade o amor na sua verdadeira concepção, não esse amor de namorado, não esse amor de noivo, e muito menos o amor de marido e mulher, nem o amor de família, porque o amor para Jesus está acima do amor de família. Tanto que, se um dia nós tivermos que fazer uma prova do tamanho do nosso amor, será simples, bastará responder esta pergunta: nós amamos os filhos dos nossos vizinhos da mesma forma como nós amamos os nossos filhos? Não é uma boa pergunta para uma noite chuvosa? Porque nós não conhecemos o amor. O amor do qual fala Jesus como indicativo para uma possível solução para o problema da humanidade, que é o egoísmo, é a excelência do amor. A excelência do amor vai encontrar a excelência da caridade, que inadequadamente, por equívoco, por engano, por erro, por desvio de entendimento, a religião apontou como dar coisas materiais para o próximo, como se fosse a caridade. Mas Jesus não apontou a caridade como sendo um ato de dar coisas materiais. Jesus apontou um outro assunto, e eu convido a todos para relerem então a trajetória do discurso de Jesus a respeito de como nós poderemos solucionar os problemas da nossa humanidade. Ele indicou a paciência, indicou a tolerância e indicou a indulgência. A paciência, eu vou falar sobre ela hoje, no tempo que nos resta, mas será necessário pelo menos falar um pouco a respeito da tolerância. O que é tolerar? Por que que Jesus indicou esse exercício para facilitar o nosso entendimento a respeito das dificuldades e alcançarmos um pouco mais os degraus das soluções para a problemática humana aqui na Terra? Ele falava da caridade, da tolerância como caridade, porque tolerância é saber desculpar os enganos e os erros dos nossos semelhantes. Notem que eu vou falar sobre a paciência, então eu preciso pelo menos dizer como é que Jesus entendia esse assunto ligado com a tolerância. Com a tolerância. Tolerar. E não é fácil esse exercício. Parece simples, meus irmãos
e queridos companheiros de ideal. Parece simples falar de tolerância, mas o exercício é extremamente dificultoso porque nós temos que nos sobrepor a atitudes internas que nós carregamos há milênios. Há milênios que nós somos intolerantes, porque eu disse que tolerar é tolerar os equívocos e os erros dos nossos semelhantes. E como é difícil a gente viver numa família de pessoas atrasadas. Como é difícil trabalhar com companheiros de profissão que são extremamente atrasados e primitivos ainda espiritualmente. Como é difícil andar na rua e encontrar pessoas atrasadas, porque nós nos consideramos sempre mais adiantados do que o nosso próximo. Mas está no discurso de Jesus, para facilitar o entendimento e a prática, que devemos aprender a tolerar os equívocos dos nossos semelhantes. E a indulgência. Para Jesus, ser indulgente é saber perdoar as ofensas. Aí a coisa é mais séria e muito mais grave, porque como nós somos tão adiantados, nós não queremos ser ofendidos. Não posso relatar, mas ontem, por causa do jogo de futebol, de dois times que estavam aí na preferência popular, eu vi como que as pessoas são intolerantes e como se ofendem só por uma partida de futebol. Mas como Jesus não é técnico de futebol, ele fala aqui de uma forma generalizada para o entendimento daqueles que querem e podem apreender um pouco dessas lições para superarmos as nossas dificuldades. Mas hoje nós vamos falar sobre a força positiva da paciência, que eu preparei, e incluir um dos capítulos no livro As Forças Positivas do Homem, que trouxemos aqui alguns exemplares para disponibilizar para as pessoas interessadas, onde ele vai assinalar coisas bastante interessantes do nosso dia a dia, que eu pediria a atenção de todos para o que nós vamos discorrer. A paciência é uma qualidade de quem é paciente, de quem sabe esperar, de quem sabe esperar. Não vou pedir para levantarem as mãos as pessoas que se consideram pacientes, porque tenho a certeza, a maioria deste auditório, a maioria é muito paciente, não é verdade? Não é paciente. E por causa disso sofre, porque o impaciente, a pessoa que não sabe aguardar, que não sabe esperar, cria e causa enormes dificuldades para a sua vida. Dificuldades tamanhas que, em muitos casos, criam doenças para o corpo físico. Muitas das nossas enfermidades físicas são provenientes da falta de paciência. E quanto mais tumultuoso e tumultuado fica o nosso mundo, socialmente falando, mais as pessoas são desafiadas nesse particular de saber aguardar, saber esperar. Mas não é saber aguardar e saber esperar de qualquer forma. É saber aguardar e esperar com elegância. Elegância espiritual. Saber aguardar com paciência é demonstrar qualidade excepcional. Essa palavra aí tem que ser levada no mais alto grau de sentido. Excepcional. Porque são raríssimas as pessoas que demonstram possuir
de ter esta qualidade interior, paciência. É exatamente porque é incomum, tanto que quando nós conhecemos alguém que é profundamente paciente, essa pessoa chega ao ponto de criar uma estranheza nas outras pessoas. Existem criaturas que não gostam de ninguém que saiba esperar, porque o nosso mundo é o mundo dos impacientes, é o mundo dos intolerantes, é o mundo das pessoas que não possuem indulgência para com os semelhantes. E é esse caminho que Jesus apontou como a solução, o princípio da solução. Agora imaginem vocês num regime capitalista em que vivemos, se realmente as pessoas forem exercitar a paciência, a tolerância e indulgência exatamente como Jesus propôs. Porque este regime é o regime da disputa entre as criaturas e aquele que pode mais ganhar. Quem possui paciência, a verdadeira qualidade, demonstra uma condição de equilíbrio. Agora mesmo eu disse que as pessoas que são impacientes criam embaraços tão grandes que vão, inclusive, enfermando as suas células do corpo. Nós temos trilhões de células. Elas ficam doentes, enfermadas pelo desequilíbrio da pessoa não saber aguardar, não saber esperar o momento certo de conquistar, de conseguir e de realizar. O homem vive, por isso, desacertado. Os clínicos gostam. Aliás, as clínicas estão lotadas de pessoas impacientes. E o remédio não custa nada. Custa apenas a coragem de exercitar exatamente como Jesus apresentou. E está lá. Nós não podemos alegar ignorância, porque está nos 4 textos. Esse remédio está descrito, está informado, prescrito exatamente como o mestre indicou. E quem goza dessa qualidade interior pode controlar a precipitação. Vocês já viram uma pessoa precipitada? Nunca. Não conhecem ninguém, nenhum vizinho que seja precipitado nas decisões. Eu vou dar um exemplo. Se a televisão desse uma notícia hoje à noite, o canal aberto ou fechado, de que a partir de amanhã faltará açúcar no mercado, o que é que vai acontecer amanhã cedo, meus amigos? Vocês estão pensando? É um exemplo pequenininho, mas serve para nós entendermos o que é precipitação. O homem sofre antes da hora de acontecer as coisas. A precipitação leva o homem para as grandes e graves dificuldades em torno de si e para os outros, porque também existe aquele assunto relacionado com o precipitado. Ele convive com o núcleo familiar, o núcleo social, e ele projeta, inclusive, essa dificuldade para esse núcleo. E também os grandes obstáculos na obtenção das coisas, até do entendimento, porque, conforme vocês sabem, uma pessoa precipitando as ideias, ela não consegue ordenar os pensamentos.
É melhor dizer que nem René Descartes falava: não vai conseguir ordenar os pensamentos com lógica. E quem não consegue ordenar os pensamentos com lógica, não consegue resultados satisfatórios. Não vou perguntar se alguém tem medo de ser assaltado, porque eu já não faço mais essa pergunta. Fazia antigamente para os espíritas, mas não faço mais. Não pergunto mais, porque de cada 10 pessoas, 11 têm medo de ser assaltada. De cada 10, 11 têm medo de ser assaltada. Entretanto, com o Espiritismo nós aprendemos a interpretar as qualidades interiores que são altamente positivas, com o uso do pensamento, falei agora, com lógica e muito bem ordenado, e conforme o livro A Força do Pensamento, então a gente pode entender que essa é uma expressão apenas, a força do pensamento é uma expressão, o pensamento não tem força alguma. Porém, nós podemos utilizar desse recurso e bloquear todas as correntes contrárias ao nosso propósito. O que é que eu perguntei? Quem é que tem medo de ser assaltado? Se eu disser, eu tenho medo, eu já estou à disposição do assaltante, sou ou não? Mas se eu determinar que nada na vida vai me acontecer, que eu vou usar de um recurso poderoso que está em meu pensamento, com toda certeza eu crio forças favoráveis que me defendem. Até porque eu posso aprender até a usar o pensamento e me tornar invisível para o assaltante. Vocês acreditam nisso ou não? 4 pessoas balançaram a cabeça assim. Nós temos que aprender, porque Jesus de Nazaré não fez nenhuma brincadeira conosco, só ensinou aquilo que nos é possível de fazer. Mas nós não acreditamos nas nossas forças interiores, nas nossas forças positivas, nas nossas forças positivas. Porque em geral as pessoas são apressadas e precipitadas. O medo leva a isso. Porque a terra é habitada por espíritos ainda imaturos. Não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita. Espíritos imperfeitos intelectual e moralmente falando. Intelectual e moralmente falando. A terra é ainda habitada por espíritos imaturos. E o espírito imaturo, normalmente ele é precipitado, tanto que comete mais enganos e erros do que os espíritos mais adiantados. Aí Allan Kardec vai escrever no Livro dos Espíritos: quando um espírito se adianta muito mais do que uma coletividade, ele retorna para ensinar aqueles que ainda não se adiantaram. Não existe espírito atrasado, só existe espírito menos adiantado por hora, porque todos estão em uma caminhada de evolução, em uma encarnação, ciências exatas, experiências, aprendizado, em outra encarnação, ciências humanas, melhora a relação, o relacionamento, porque moral são regras de relacionamento que o espírito estabelece para poder conviver com os seus semelhantes. E o mundo está melhor, felizmente. Apesar do barulho que os menos adiantados fazem. Precipitação nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes levam ao engano, ao erro e às dificuldades da vida. Essa imagem do efeito dominó é muito interessante, porque é imprevisível
quando o espírito, por imaturidade, ele desencadeia acontecimentos provindos dos seus pensamentos, das suas palavras e de suas atitudes. Tanto que se diz, olha, você não sabe no que vai dar isto depois que começar. E é verdade. E é preciso que saibamos. Então, as consequências pertencem à lei de causalidade, lei de causa e efeito. E eu vou fazer um pedido a este seleto auditório que está no caminho da luz. Acho que posso fazer um pedido nesta noite. Irmãos, aprendam o mais que puderem sobre a lei de causa e efeito, que o Espiritismo ensina, esclarece, orienta, porque quando nós aprendemos muito e profundamente sobre esta lei, aliás, eu proponho que todos aprendam tudo sobre as leis naturais. O Espiritismo nasceu em 1857 para informar como funcionam as leis naturais. Querem que eu repita o que eu falei agora? O Espiritismo surgiu em 1857 para informar como funcionam as leis naturais em todo o universo. Se nós soubermos como é que funcionam as leis em todo o universo, nós avançamos um pouco mais e podemos governar a nossa vida dando-lhe uma qualidade melhor. Só com o conhecimento sobre a lei de causa e efeito, vírgula, por exemplo. Por quê? Porque se eu aprender como funciona a lei de causa e efeito, eu vou procurar efeitos melhores produzindo causas. Falem comigo. Causas melhores. O nosso engano está em repetir e produzir as mesmas causas que nós produzimos quando colhemos efeitos errôneos, falsos e desequilibrantes. Eu dificilmente vejo uma criança agora, no nosso tempo, colocar a mão no fogo quando ele está aceso. Mas eu já vi no meu tempo de criança, crianças colocando a mão no fogo para ver se era quente mesmo o fogo. O que acontece quando nós colocamos a mão no fogo? Nós nos queimamos. Então nós fomos aprendendo, e é assim que o Espírito aprende, a produzir causas melhores para não sofrer efeitos, consequências piores. Nós já vimos isto, já conhecemos isto diariamente. Por exemplo, existem pessoas que gostam de assistir e ouvir programas sobre crimes. Nós já aprendemos que quando nós ligamos a TV e permitimos que toda aquela onda eletromagnética relacionada com a pedagogia do crime entra em casa, o que fica no ambiente fluídico da nossa casa? Alguém aqui pode explicar cientificamente o que acontece? Não? Fica inoculado no psiquismo das pessoas as ideias sugestivas do crime, do acontecimento, e aquilo vai percorrendo todos os canais do indivíduo. Não é do cérebro, não, é do espírito. Nada fica no cérebro, fica na lembrança do espírito. Agora uma paradinha para dar uma explicação. Uma agência norte-americana fez há 6 anos atrás uma pesquisa sobre
Quantos pensamentos um homem tem em média por dia? Alguém quer ter a bondade de informar qual é a sua ideia sobre o assunto? Quantos pensamentos nós temos por dia? É válido hoje, dia 17 de março, anunciar isto aqui? Não. Para estudo, porque nós estamos aqui numa noite de estudos. O homem tem mais de 60 mil pensamentos em média por dia. O Espiritismo vem anunciando desde 1857 que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. E é por rede. Hoje não fica difícil a gente saber disso, porque diante desta maquininha fantástica chamada computador, nós podemos entrar na rede mundial, não é isso? Já sabemos como é que funciona isso, essa coisa fantástica. É exatamente desta forma que nós nos ligamos à rede de espíritos. A cada ideia, conexão. A cada ideia, uma conexão. A cada conexão, outra conexão. Como um está conectado com 10, com 20, com 30, com 50, 100, 2000. Então fica fácil saber como é que nós criamos essa rede que vai nos retroalimentando do ponto de vista para a ciência chamada do psiquismo, para o espiritismo, da rede de ligações espirituais. Outro dia uma senhora ligou para minha casa: olha, eu ouvi o senhor falando na rádio sobre influência dos espíritos. Será que o senhor pode ir lá no seu centro saber quantos espíritos estão aqui na minha casa? É uma boa pergunta, não é? Mas eu tinha que devolver a pergunta com uma argumentação para que essa senhorinha soubesse que realmente a cada pensamento dela ela poderá atrair quantos espíritos quiser. Mas eu gostaria que a senhora, eu respondi, tivesse aí a companhia dos melhores espíritos. Pode a sua casa estar cheia, mas que seja dos melhores. Mas como melhorar? Na qualidade, a quantidade de espíritos, porque aqui esse axioma estatístico é verdadeiro. A qualidade sai da quantidade. Então é preciso melhorar a qualidade dos pensamentos para que melhorar a qualidade da atração e termos ali um grande reservatório de bons espíritos, que é o que todo mundo quer. A impaciência, o contrário da paciência, se traduz por uma pressa. Vejam a imagem. Esse motorista, por ter muita pressa, ficou esmagado. É uma foto internacional. Mais um segundo ele estaria salvo, né? Do acidente. Esta fruta chama-se castanha. Muito cara na ocasião das festas de Natal, né? Mas não é sobre o preço dela que eu quero falar. É que ela, pela natureza, é acondicionada em uma caixinha com muitos espinhos. Já viram isso, não? Conhecem? Nunca viram? Então, se nós quisermos saborear a castanha, nós não podemos apanhá-la assim. Temos que esperar que ela se abra, amadureça e se abra normalmente. Porque se nós quisermos apanhar a castanha quando ela está ainda na caixinha espinhosa, nós vamos nos ferir. Mas quando ela amadurece, ela cai, abre e nós podemos apanhá-la. Uma pessoa impaciente certamente vai se ferir. Isto é uma imagem, por analogia, a certas coisas que acontecem na nossa vida. Ser paciente é saber o momento certo de realizar alguma coisa. Aqui está a castanha no chão, pronta para ser apanhada. Muda alguma coisa, meus amigos?
muda tudo em termos de atitude nossa. Atitude nossa. Saber o momento certo. Observe minhas palavras. Saber, isto é, ter a ciência da vida. Conhecer o momento exato. Viram porque Jesus estava na nossa frente e fazendo a indicação do caminho correto para nos proporcionar uma melhor situação em nossa vida? Esta é, para quem não conhece, é uma formiga. É um desenho de uma formiga. E este é um desenho do senhor Caracol. O Milor Fernandes, um escritor brasileiro muito apreciado, escreveu e publicou há mais de 3 décadas um livrinho chamado Fábulas Fabulosas. E ele vai contar a história de um caracol que estava subindo o tronco de uma pitangueira. Fábula é uma descrição em forma de narrativa filosófica que dá pensamentos e atitudes humanas aos animais. A pitanga é a árvore que dá pitangas. Você sabia? A pitangueira é a árvore que dá pitangas, uma fruta saborosa. O nosso amigo Milor, então, vai falar da elegância do caracol subindo o tronco da pitangueira para chegar até a copa da árvore. Então o caracol, que não anda, se arrasta filosoficamente, diz o Milor, andava um pouquinho e descansava um poucão. Subia e descansava, subia e descansava. Chegando no meio do tronco da pitangueira, desce da copa da árvore uma formiga igual àquela que eu mostrei aqui na ilustração, muito arisca, célere, apressada, muito apressada, porque parece toda formiga é muito apressada, parece, mas é da sua natureza. E ele, encontrando o caracol que ia subindo filosoficamente o tronco da pitangueira, olha para o senhor caracol e diz assim: ué, seu caracol, o que é que o senhor vai fazer lá em cima? Ainda não é tempo de pitangas? Então Milor disse assim: o senhor caracol abriu os olhos languidamente, mirou a dona formiga e respondeu assim: ah, dona formiga, mas quando eu chegar lá em cima já será tempo de pitangas. O que é que significa isto? Que obedecendo o caminhar da natureza, que tudo prevê, tudo provê, ele sabe que quando chegar lá em cima, ele já vai poder saborear as frutinhas. Mas ela, como foi muito célere, apressada, arisca, rápida, tentou chegar quando o fruto ainda estava verde. Na nossa vida, parece que esta lição da paciência do caracol tem cabimento, porque eu posso até, se quiser, dizer assim: esta pessoa parece um caracol e aquela pessoa parece uma formiga. Uma formiga. Quem ganha mais e melhor é aquele que detém esta qualidade de prever para prover. Prever para prover. Quem não sabe fazer previsões em sua vida sofre.
que digam às pessoas que usam cartões de crédito. Como sofrem as pessoas que usam o cartão de crédito? Por quê? Porque elas não sabem prever para prover a vida. E, meus amigos, se é que eu posso sair daqui oferecendo algum tipo de ideia muito sugestiva e prática, jamais gaste mais do que você ganha. Que é a lei da economia da natureza. Ouviram bem o que eu falei? Jamais gaste mais do que ganhe. Porque isso é extremamente perigoso para a nossa saúde econômica, além do que criar distúrbios. Existem pessoas sendo tratadas em clínicas exatamente pelo mau uso do cartão de crédito. Em qualquer dos regimes capitalistas, hoje, as pessoas que gastam mais do que ganham estão sofrendo terrivelmente esses dissabores. Parece que Jesus estava certo quando apontou 3 caminhos para a nossa vida do ponto de vista da sua qualidade: a paciência, a tolerância e a indulgência. Para que possamos viver melhor, criar melhores condições de perspectivas para o nosso futuro, porque ele será brilhante de acordo com o que nós soubermos criar hoje. Pela atenção de todos, muito obrigado também pelo convite e até a próxima oportunidade.